Programa Mais Saúde de hoje, tocando num tema que é do meu próximo livro, falando sobre alimentação envolvendo as nossas emoções. Alimente bem suas emoções. Como? Com nutrientes, que é uma coisa tão simples e, como eu disse no primeiro bloco, hoje a gente come mais produto alimentício do que comida de verdade. Se por acaso você está ligando a televisão só agora e perdeu a primeira parte, não tem problema. Depois você vai logo lá no blog.cançãonova.com/maissaúde que vai estar disponível o programa na íntegra. Mas eu estava comentando no primeiro bloco o tanto que a alimentação industrializada ela pode prejudicar todo o nosso emocional, ocupando receptores cerebrais, fazendo com que tenhamos agitação mental, falta de concentração. Gente, isso principalmente em criança, tá? Mas em contrapartida, nós temos vários alimentos que são interessantíssimos. Mas antes de falar dos alimentos, eu gostaria de mencionar a você os benefícios da atividade física. A atividade física, ela tem um componente importantíssimo no seu emocional. Hoje a Organização Mundial da Saúde, ela diz, tem que fazer atividade física todos os dias como hábito de higiene. Você toma banho todo dia? Escova o dente todo dia? Tem que fazer atividade todo dia. Inclusive sábado e domingo. Porque sábado e domingo você continua trocando as 50 milhões de células todos os dias. O corpo não descansa, você descansa, mas o seu corpo continua trabalhando. Então é importante beber água, é importante comer a cada 2 horas e meia, 3 horas, é importante comer comida. Gente, vamos começar todas as refeições, almoço e jantar, com folhas verdes cruas. Comece com uma salada, lembrando da variedade. Pensa bem, se você usa vermelho todo dia da semana, você vai querer sair de vermelho no final de semana? Claro que não, né? Então, é exatamente isso. O corpo também não gosta de monotonia. Lembrando que as verduras, os legumes e as frutas são as grandes fontes de vitaminas e minerais. Para você ter uma ideia, para nós termos um cérebro que funcione corretamente, nós precisamos de alguns nutrientes, porque quando você come proteína, é aquele detalhe, você comeu aquele grande colar de pérolas, daí vem lá a sua enzima digestiva no estômago, que tem que ser ativada, e disponibiliza em pérola, que é assim que você vai ser, no caso, ter o seu nutriente absorvido. Então, como que funciona? Esse nutriente, ele é absorvido de uma forma, porém, você precisa de uma série de outros nutrientes para, de repente, formar um outro, um neurotransmissor, por exemplo. E como que você faz isso? Com vitaminas e minerais, principalmente o magnésio. O magnésio é simplesmente o maestro dos minerais. Eu sempre comento que a gente não deve estar consumindo vitaminas e minerais isolados. A gente tem sim que suplementar, como no caso de uma vitamina D, quando o exame deu que está com vitamina D baixa. Sim, nesse caso você suplementa especificamente a vitamina D. Mas no restante você tem que pensar que é uma grande orquestra. Então não adianta você ter um violino e 5 bumbos. Você precisa ter equilíbrio, 5 violinos e um bumbo. Então o que você precisa? Alimentos que tenham todos os nutrientes. E alimentos que tenham todos os nutrientes são os alimentos como eles estão na natureza. Porque quando você come uma folha de couve, por exemplo, ela não tem só o verdinho que significa magnésio, ela tem cálcio, ela tem manganês, ela tem ferro, ela tem zinco, ela tem todos os nutrientes. Deus não foi monótono, ele sempre que colocou para nós um alimento, ele já colocou com equilíbrio para tudo se combinar e fazer o quê? Bem para o nosso corpo. Uma outra coisa interessante, você já reparou que esses são alimentos que têm pouquíssima caloria? Você nunca perguntou assim por quê? Acontece que eles têm pouca caloria porque você precisa comer bastante, porque a gente precisa de bastante nutriente. Então, quando eu estou comendo, de repente, um aminoácido, isto é, a proteína que foi cortadinha e está disponível em aminoácido, eu preciso de cofatores, é que nem uma
fórmula de um bolo, uma receita. Você precisa de um ingrediente, mas você precisa de fermento, você precisa do ovo, você precisa do suco para fazer o quê? Para fazer o bolo e ele ficar bonito. No corpo é a mesma coisa. E o que são os cofatores que fazem com que um simples aminoácido se transforme num neurotransmissor, como, por exemplo, a serotonina? Quem não sabe, nós mulheres principalmente, como é triste ficar sem serotonina. Serotonina é o que faz com que a gente olhe para aquele copo e o copo esteja pela metade, mas meio cheio, nunca meio vazio. Então, todo o seu estresse, ele muda a partir do momento que você começa a olhar as coisas com um olhar mais positivo. Eu brinco e digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções, mas é a pura verdade. Então esse é o tema que é riquíssimo, vasto, o livro está lindo, falando de vários problemas, inclusive neurológicos, a depressão como uma doença inflamatória já é tema, inclusive, do primeiro livro, que foi que na verdade não é meu primeiro livro foi A Filha da Fé, mas o primeiro livro que eu escrevi falando de nutrição foi justamente o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que alerta sobre a obesidade como uma doença inflamatória. Mas hoje nós sabemos que a depressão é uma doença inflamatória cerebral. Então, precisamos ficar muito atentos, muito atentas àquilo que comemos, como que está o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. O intestino também ganhou, não só aqui no Tudo Posso, mas ganhou também no outro livro, ganhou um capítulo, porque realmente não posso ficar sem falar do quanto o intestino é importante. Você veja que, falando de serotonina, a gente precisa da serotonina no cérebro, mas ela tem que ser formada dentro do cérebro, quer dizer, aquela bolinha, né, o aminoácido, ele tem que entrar dentro do nosso cérebro para lá dentro, com os cofatores, virar serotonina. Mas o intestino é o grande produtor de serotonina do corpo. Simplesmente 90% da serotonina que o seu corpo produz é o intestino que produz. Para quê? A serotonina é a responsável pela motilidade intestinal. Então, será que aquele intestino preguiçoso, eu já faço atividade física, bebo bastante água, como muita fibra, será que não pode ser uma fabricação baixa de serotonina no intestino? Então, você precisa de um intestino íntegro, um intestino que tenha a parede intestinal toda fechadinha. E quem é o pedreiro dessa parede intestinal? As nossas boas bactérias. Então, para favorecer as boas bactérias, o que eu preciso? Baixar meu nível de estresse. Então, a serotonina do cérebro, importantíssima para quando eu olhar para o copo, ele me mostrar que ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Então, baixar o nível de estresse. Atividade física é importantíssimo porque nós descobrimos que nós temos um berçário de neurônios. Antigamente se pensava que célula cerebral, você nascia com um X e que depois o que acontecia? Perdeu o neurônio, acabou, não tem recuperação. Graças a Deus, hoje a gente viu que não era bem assim. Então, o que acontece? Você pode sim construir novos neurônios, você tem um berçário. Mas como que esse berçário é estimulado? Atividade física. Viu a importância de você praticar? Caminhada, por exemplo, caminhe todos os dias. Aqui no livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu trago uma lista dos dias do mês e estimulo você a comprar um pedômetro. De vez em quando lá no programa da rádio a gente faz sorteio de pedômetro, porque como eu uso no consultório, depois eu negocio com a empresa para doar, para a gente poder sortear no Mais Saúde. Então, o que você faz? Compra um podômetro bem baratinho, tá? Ou então baixa o aplicativo, dependendo do celular que você tem. Só que o único problema é que o celular tem que ficar sempre com você, né? Então, o pedômetro já tem essa facilidade e vocês vão ver que nós vamos fazer um programa em breve sobre a interferência desses equipamentos eletrônicos na sua saúde, e o celular é um deles. Esse programa tá bárbaro, em breve nós vamos fazê-lo.
Mas o pedômetro pode ficar com você, ele não é nada, ele é um pêndulo que cada vez que você anda, ele movimenta. Então, o ideal é você colocar quando você acorda e antes de dormir, lógico, você tira para tomar banho, mas antes de dormir você vê que número está e coloca naquela lista aqui do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém. Para uma pessoa não ser considerada sedentária, ela precisa dar de 8.500 a 10.000 passos. Gente, não é fácil. Eu digo por mim, se eu não faço uma caminhada logo cedo, antes de começar minhas atividades, esquece. A gente fica aqui sentada, vai para o consultório, fica sentado, enfim, vai dirigir, está sentado. Eu procuro fazer o máximo que eu posso de coisas a pé, mas, enfim, a gente tem lá uma agenda que tem que dar conta de muita coisa, a gente acaba usando o carro. Então, tem que fazer uma atividade. Se eu, por exemplo, não caminhar de 40 minutos a 1 hora todos os dias, eu não atinjo 10.000 passos. E como é que eu vou ficar pedindo para você fazer uma coisa que eu mesma não faço? Muito pelo contrário, eu faço sem a dificuldade e sei como que eu tenho que te incentivar. Mas esse foi o programa Mais Saúde, tocando nesse tema do próximo livro, que é sobre alimentação e, em função dela, você melhorar todo o seu padrão emocional, suas respostas, sua depressão, sua irritabilidade, sua agitação mental. Lembre disso, comer é um ato importante e não é um ato sem consequências. Então, vamos pensar bem nisso e no próximo Mais Saúde a gente vai continuar falando também desse tema. Espero por você.